Boa noite, eu sou Daniela D'Andrea, sou contadora de histórias e professora, e para mim é uma alegria e uma honra compartilhar com vocês esse trabalho que vocês vão ver agora. Como ele foi feito em 2017, há 3 anos atrás, eu considerei importante falar um pouco sobre o contexto que ele foi feito e como ele me traz até aqui nesse momento agora como contadora de histórias. Nessa época, a partir do encontro que eu e a Júlia Grillo tivemos com esse material na Oficina Escola de Arte Granada, nós decidimos preparar uma apresentação com essas histórias belamente recontadas pelo Ramsay Wood. Então nós começamos a pesquisar, a estudar essas histórias e fizemos uma mostra do que a gente estava estudando na livraria da fábrica, na fábrica da Bering. O trabalho, então, que vocês vão ver agora é um fragmento dessa pesquisa e dessa pesquisa que estava em progresso na época. Nós, infelizmente, não levamos o trabalho até o final, mas ficou esse registro que vocês vão poder ver. Esse momento da história, que está no 2º volume do livro do Ramsay Wood, é o encontro do rei da Abshelim com o contador de histórias Bidpai. Um encontro muito forte, muito potente, como vocês vão ver. Bid, em sânscrito, é o equivalente da palavra Hakim, em árabe, que significa sábio, ou filósofo, ou aquele que cura, ou todas essas coisas juntas. Talvez a força do encontro do rei da Abshelim e do contador de histórias Bidpai se deva à disponibilidade do rei da Abshelim, mas as qualidades de Bidpai como contador de histórias, e essa, sem dúvida, era uma mobilização muito forte para a gente contar essas histórias. A gente sentia que, de alguma forma, estudá-las nos fazia melhores contadores de histórias, ou pelo menos a gente almejava ter as qualidades que Bidpai tinha. Vocês vão ver também que a narração dessas histórias é muito emocionada, particularmente para mim, porque em 2017 foi um ano muito conturbado politicamente no Brasil e, na verdade, o Brasil continua sendo muito conturbado politicamente. Então, a minha principal mobilização como contadora de histórias na época era recordar um momento em que um contador de histórias foi importante na formação de um rei. Recordar um momento na história da humanidade em que califas árabes não pouparam esforços para conseguir uma tradução do Khalil Gibran, porque consideravam esse material um manual sobre as qualidades de um líder, as boas qualidades de um líder, de um governante. Me pareceu importante, então, recordar isso. E, de alguma forma, essa mobilização me levou na minha pesquisa atual como contadora de histórias que falam sobre a formação do rei, a formação da rainha, o processo de formação que, então, desembocaram no solo narrativo Arte de Governar a Si Mesmo, com direção do Arley Goulart, que também fala sobre o encontro de um príncipe com um mestre, um encontro transformador. E, por último, eu queria compartilhar com vocês uma nota que eu encontrei nos meus estudos, onde o Ramsay Wood, no pós-fácio do livro, cita um escrito do Ibn al-Muqaffa, o tradutor do persa para o árabe. O Ibn al-Muqaffa fala assim: esse livro infunde a sabedoria e o encantamento. Homens sábios, e lógico, mulheres sábias, escolhem lê-lo pela sua sabedoria, enquanto o povo o lê pelo entretenimento. Todo aquele que aprende com a sua própria experiência e com a experiência dos outros, e recorda e aprecia o que tem aprendido, vai gostar dessas fábulas e levá-las no coração, sem saber em adiantado quando ele irá usá-las. Ele somente sabe que ele ganhou uma variedade de insights que podem ser úteis em qualquer momento oportuno.
Ele é como um jovem que alcança a idade adulta com maturidade e que repentinamente descobre que seus pais haviam deixado uma vasta riqueza e fontes de renda adicionais que lhe poupariam o trabalho duro de ganhar a vida. Esse é o caso das pessoas que têm insights profundos. A sabedoria que eles ganham com esse livro deve supri-las das necessidades do momento presente e do momento futuro por um conhecimento profundo e outros tipos de ciências, de artes e de letras. É isso. Muito obrigada. Senhora, dona da casa, a escutai o que eu direi. A escutai o que eu direi. Ô de lá, laraiara, yaraiá. Ô de lá, laraiara, yaraiara, yaraiara, yaraiá. Aqui estou em vossa porta, ai feito um feixinho de lenha, ai feito um feixinho de lenha. Ô de lá, laraiara, yaraiá. Ô de lá, laraiara, yaraiara, yaraiara, yaraiá. Esperando a resposta, ai que de vossa boca venha, ai que de vossa boca venha. Ô de lá, laraiara, yaraiara. Ô de lá, laraiara, yaraiara, yaraiara, yaraiara. Era uma vez, quando não havia tempo, na Índia, um jovem rei tirano chamado Rei Dabshelim. Dabshelim mal sabia de quase nada, mas ele achava que sabia de quase tudo. Isso porque os seus pais, quando ele era criança, criaram ele, fazendo ele imaginar que ele era a criança mais maravilhosa do mundo. Por isso ele foi crescendo, crescendo e crescendo. E aí, ele achou que podia obedecer a qualquer capricho seu livremente. E por isso, ele, quando já era jovem, adolescente, submetia os seus súditos a toda espécie de tiranias, de sofrimento, só para obedecer um desejo seu, sem perceber nada, sem ter a menor noção disso. E o povo já não aguentava mais. Até que quando ele tinha mais ou menos uns 20 anos, visitou a corte um contador de histórias chamado Bidpai, que observou atentamente o que acontecia e, num determinado momento, percebeu que devia falar claramente sobre aquilo. Começou de uma maneira educada, mas, no ápice das suas palavras, ele teve que ser um pouco mais enfático, o que chocou totalmente toda a corte. Mas, será que você é cego ante ao sofrimento das pessoas? Será que você não tem cérebro? Será que você não tem olhos? Será que você é um rei ou uma espécie de melão? E então, o rei Dabshelim ficou furioso. Levem esse contador de histórias, esse daqui, ó, levem ele para a prisão. Cortem a cabeça dele, porque eu não quero ver ele nunca mais. Ai. Só que então, semanas depois, ele teve um sonho. E sonhou com uma caverna, onde tinha um tesouro de pedras preciosas de todas as cores, vermelhas, verdes, azuis, brancas, montes e montes assim de joias, pulseiras, colares. E no meio de tudo aquilo, ele viu um manuscrito. Pegou esse manuscrito. Era de um tal de rei
o sheik, que havia realmente existido, endereçado a ele, dizia assim: essa mensagem atravessou gerações e chegou até você. Cuide para se dirigir de maneira sábia e ouça as histórias de Biddy Pai. Ouça as histórias de Biddy Pai. Quando ele despertou, ele estava tão impactado por aquele sonho que parecia de verdade, que ele foi até a cela da prisão e implorou ao contador de histórias que contasse as suas histórias. Retirou ele da prisão, colocou ele e a esposa num dos quartos do palácio. E a partir dali, Biddy Pai iniciou uma conversação privada com o rei. E começou a contar histórias maravilhosas, todas com bichos. Bichos de todas as espécies, leões, leopardos, chacais, lobos, tigres. E dizem que essas histórias funcionavam como uma espécie de remédio que tinha a capacidade de curar a negligência dos líderes. Então, o contador de histórias e o rei iniciaram uma amizade cordial e generosa, onde cada um cedia o seu melhor. Muitas histórias foram contadas. E o rei da Abshelim, porque ele tinha uma humildade sincera e uma predisposição à autoconsciência, ouviu cada uma dessas histórias e cada vez melhor, e cada vez melhor e melhor. Até que um dia, Biddy Pai percebeu que ele devia contar a última história. Eu preciso ir embora e só voltar quando for o tempo de mais uma dose de histórias. Mas você, rei, deve lidar com a possibilidade que talvez nunca mais eu volte. Mas por quê? As suas histórias são tão importantes para mim, por que você tem que ir embora de vez? Será que você não pode voltar pelo menos com um pouco mais de frequência? Não, eu não posso voltar. Porque eu não quero ouvir de você: ai, lá vem você de novo. E então, o contador de histórias se foi. E apesar do rei se sentir devastado, porque aquelas histórias davam significado à sua vida, ele também sentiu que aquilo de algum jeito era importante, porque ele tinha recebido tanta riqueza. E o que ele ia fazer agora com tudo aquilo, se é que ele sabia fazer alguma coisa? Então, o tempo foi passando, e ele, o rei, foi se dedicando a fazer o melhor que ele podia, a aplicar cada uma das coisas que ele havia ouvido e aprendido. E então, muito devagar, ele foi se dedicando a organizar a si mesmo e ao reino. E as coisas melhoraram, passo a passo. As prisões foram ficando vazias. E o povo foi se sentindo bem, num equilíbrio harmônico entre o prazer e a dor. Nesse meio tempo, o rei teve 3 filhos, 2 príncipes, uma princesa, que se tornaram crianças alegres e vivazes. E quando eles eram mais ou menos assim, jovens, adolescentes, o rei começou a nutrir a fantasia
que um dia Bidpai poderia voltar. Mas ele mesmo já tinha preparado todas as coisas, dizendo: olha, você sabe qual é a causa da infelicidade humana? É uma causa muito simples, mas universalmente ignorada. Você sabe qual é a causa? Não faz nem ideia. Você sabe qual é a causa da infelicidade? Tá pensando, devagar. Juliana, você sabe? Chuta. Ai. São muitas causas. Se você tivesse que escolher uma. Se tivesse que escolher uma, ai, é ficar querendo muita coisa. Juliana, como você é sabida? Alguém mais gostaria de dar um palpite? Dinheiro é uma infelicidade, pode ser, mas será que é só dinheiro? Egoísmo também é. Egoísmo também é. Apego também é. Meu Deus, mas que público bom e sabido que a gente tem hoje aqui. Amor próprio também é. Alguém mais gostaria de falar mais alguma coisa? Insatisfação com o que tem. Insatisfação com o que tem. Sim, insatisfação, dinheiro, apego, egoísmo. O rei da Abshelim falou algumas coisas muito parecidas com tudo que vocês falaram agora aqui. E o que Bidpai disse foi: a grande causa da infelicidade é a expectativa, a falta de entrega. E é por isso que você tem que lidar com a possibilidade que talvez eu nunca mais vá voltar. Então, volta e meia, o rei falava com os guardas: olha, se aparecer aqui um homem velho, mais ágil, magro, mas que já deve a essa altura do campeonato com os cabelos todos brancos, é Bidpai. Fique atento, se ele entrar, você leva ele até o mordomo e faz ele passar pelos portões do palácio. Pode ser que ele nunca venha, mas também pode ser que ele venha. Ai. Quando ele já não tinha mais nem um fiapo de expectativa, o contador de histórias voltou. Para a alegria dele, que alívio, ele voltou. E os dois deram um grande abraço e retomaram a conversação do ponto em que pararam. E Bidpai disse: vamos começar sem nenhuma formalidade, do ponto exato em que paramos. E foi assim que numa noite, sob a luz das estrelas, num canto do terreno do palácio, os dois pegaram travesseiros e cobertores, se sentaram, um do lado do outro. E Bidpai contou um grupo de histórias que versavam sobre o velho tema de como perder o que se tem.